Boa noite. Que bom poder rever tantos amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Nos perdoem por esse pequeno transtorno com os lugares aqui, mas já tinha ali uns 3 ou 4 falando que a gente vai ter que ampliar o templo, fazer galeria, sabe Deus o que mais, né, pai? Talvez. Gente, nesse momento eu queria convidar o nosso preletor da noite, pastor Marcelo Santos, para que venha aqui, por favor. Quando nós estávamos procurando, ou pensando nesse culto, nesse momento especial, que é, para mim, sem dúvida, muito especial, também para a nossa igreja, porque estamos comemorando o nosso aniversário, e também especial para nós completar essa transição, para mim e para o pastor Isidro também. E aí, olhando, pensando, orando juntos com os meninos, nós pensamos, pastor Marcelo Santos é alguém que se encaixa muito bem. Pastor Isidro foi ovelha dele, E sobreviveu, graças a Deus, até hoje, e também nós somos amigos de um tempo. O pastor Marcelo é um dos amigos que sempre que possível, pela agenda, a gente toma um café, conversa, troca uma ideia, enfim, é alguém muito especial. Então, ele será o nosso preletor e tenho certeza que tem uma mensagem do Senhor para nós. Então, quero convidar você a orar nesse momento, vamos orar pela vida dele. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Marcelo, obrigado pela amizade, pelas conversas e também, Deus, por sabermos e reconhecermos nele um homem do Senhor, Pai, pastor visionário, que quebra paradigmas, que pensa na expansão do Teu reino, Pai, e como isso é inspirador para nós, que nesse momento ele seja a voz do Senhor aqui em nosso meio, para ouvirmos da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, que a graça e que a paz de Jesus, o nosso Senhor, permaneça sobre nós essa noite, amém? Costumo dizer que o reino de Deus é o reino de amigos, e como é bom poder estar nessa noite especial, cercado de tantos amigos, gente querida, poder participar dessa festa tão especial, uma honra para mim, tantos pastores aqui, tanta gente que podia estar aqui ministrando a palavra. Obrigado, viu, pastor Guilherme, Gui? Pastor Guilherme, sua esposa querida. E se o pequeno vai nascer, falando de 23 de novembro, mais ou menos, gente boa, ele vai nascer 25, se for 25 vai ser perfeito, porque 25 de novembro só nasce gente boa, entendeu? Então recebe essa palavra e fica com esse mistério aí, mas uma alegria muito grande poder estar aqui, rever o querido pastor Isidro, Lucimara, queridos, acompanhamos todo esse processo, e eu trago um abraço muito carinhoso, ver o Alessandro, a sua esposa, enfim, gente com quem nós caminhamos, o Grulha, querido, Léo, enfim, toda essa gente que a gente tem encaminhado, pastores amigos, pastor Alonso, turma lá da IBG, muito especial ter cada um de vocês aqui, poder participar dessa noite tão especial. Eu trago um abraço muito carinhoso da IBG, da nossa igreja, em meu nome, da Cláudia, toda a nossa igreja, a nossa família. O pastor Guilherme é um amigo muito querido mesmo, especial, é um jovem pastor que tem já feito diferença no reino de Deus, apesar de tão jovem, tão responsável. Tem sido uma bênção mesmo, um privilégio caminhar com ele, poder ver o que Deus tem feito na sua vida, e creia, é só o começo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, junto com essa equipe, esse time que Deus está colocando do seu lado, que seja um tempo muito, muito especial. Essa é uma noite de festa, essa é uma noite de celebração, fica à vontade, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, água é sempre bom. Obrigado, querido. É uma noite de festa, é uma noite de celebração, é uma noite onde nós estamos como igreja, porque hoje todos nós somos PIB Vila Guilhermina. Todos nós estamos aqui para agradecer a Deus por esse marco, por essa transição, por esse momento, depois de um tempo de vamos chamar assim de revitalização, que o pastor Isidro conduziu nesse processo, e me lembro quando ele começou, e conversou comigo sobre um jovem, o Gui, eu falei, quem é esse Gui que o Isidro está falando? E foi muito interessante como Deus foi conduzindo todo esse processo, trouxe o pastor Guilherme para cá, e a gente tem visto o agir de Deus, o mover de Deus. Nós estamos aqui hoje para nesse momento, nesse marco, dar posse mesmo, marcar esse novo momento ministerial do pastor Guilherme. Quando a gente pensa em ministério pastoral, quando a gente pensa em ministério, quando a gente pensa em serviço, não tem como não recordar ou lembrar as cartas do apóstolo Paulo, já maduro, experiente, para
um jovem pastor que está começando, não que eu me considere Paulo tão maduro, tão jovem, tão idoso em final de carreira, e nem você seja tão jovem, tão inexperiente como o jovem Timóteo, mas as cartas de Paulo a Timóteo, elas são muito especiais. E quando eu estava orando, pensando e meditando sobre o que falar ao nosso coração nessa noite, veio ao meu coração, ou vieram ao meu coração essas cartas. Algumas pessoas dizem que são cartas de despedida, mas eu prefiro dizer que são cartas de empoderamento. Paulo, mais do que se despedir, ele está empoderando o novo pastor. Ele está transmitindo a um jovem pastor, a partir da sua experiência, a partir daquilo que ele tinha vivido, alguns conselhos e algumas instruções para alguém que estava começando a sua caminhada pastoral. Por isso que, logo no início da segunda carta, no capítulo 1, ele diz assim, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. E é interessante que Paulo sempre chama a questão a atenção de Timóteo, por fato de que ele não deveria perder essa chama da juventude, essa chama do início do ministério, essa chama do começo. E manter a chama viva requer intencionalidade. Então, ter um ministério relevante, ter um ministério frutífero, manter a chama viva do ministério, eu falo isso depois de 30 anos de estrada, requer intencionalidade. É preciso desejar ser um bom ministro de Cristo. Na primeira carta que ele escreve para Timóteo, ele já tinha falado sobre isso de uma forma mais detalhada. Tanto que tem um texto muito clássico que todo mundo já leu, já ouviu uma pregação, né, já deve ter ouvido falar quando Paulo diz, né, se alguém aspira, ou se alguém deseja o ministério, como é que é o restante? Vocês vão, excelente obra deseja. Se alguém deseja o ministério, deseja algo excelente. Se alguém aspira o ministério, deseja algo excelente. Mas o que Paulo chama a atenção nas suas cartas, e que eu quero partilhar com você nessa noite, é o fato de que as pessoas podem até aspirar e desejar o ministério, mas não podem se apoderar dele. Porque quem aspira ao ministério precisa entender que ele não pode ser tomado, ele não pode ser dominado. É por isso que Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso 6, entre tantos conselhos, ele dá algumas dicas muito práticas que eu quero dividir com você, pastor Gui, com cada um de nós essa noite, sobre o que significa ser um bom ministro de Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia, então na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu quero ler com você o verso 6, e quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu não vou ler todo o texto, mas eu quero, desse tempo, refletir com você, a partir de alguns princípios, algumas lições que Paulo dá a Timóteo, que são para todos nós essa noite, que vão do verso 6 até o verso 16. Mas eu não vou ler todo o texto, eu vou desenvolvendo o texto e eu peço que você acompanhe. Paulo começa dizendo assim, no verso 6, 1 Timóteo 4, a partir do verso 6. Você achou? Diga amém. Você não achou? Diga, peraí. Estou operando. 1 Timóteo 4, a partir do verso 6, diz assim o apóstolo Paulo, se você, Timóteo, transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Tem 3 questões chaves, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O bom ministro de Cristo. Para falar sobre isso, nós precisamos entender 3 ideias chaves nessa expressão. A primeira delas é ministro. O que é um ministro? Geralmente quando a gente lê esse texto, a gente acha que esse é um texto para pastor, inclusive ele é pregado em posse de pastor, ou concílio, ou consagração pastoral, como nós estamos fazendo nessa noite. Mas é interessante que essa não é uma palavra só para pastores, porque a palavra no original aqui, a palavra ministro, é a palavra diáconos, ou seja, ministro é aquele que serve. Paulo usa aqui a palavra grega diáconos, que é a mesma palavra, depois se você quiser observar lá em 1 Coríntios 3,5, quando ele fala a respeito dele, de Apolo, dizendo quem é Paulo, quem é Apolo, nós somos só diáconos, nós somos só ministros. Ele vai usar isso também em 1 Timóteo 1,12, quando ele fala a respeito dele mesmo, dizendo assim, olha, eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A palavra aqui é a palavra diáconos ou diaconia. Ou seja, os princípios que eu quero compartilhar com você, à luz do apóstolo Paulo, via de regra, vou me referir ao pastor Guilherme, mas eles são para todos nós. Esses princípios que estão aqui são para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer servo que esteja disposto a servir ao Senhor.
Então, quando ele fala do bom ministro de Cristo, ele fala daquele ou daquela que quer servir ao Senhor, aquele que quer servir à igreja do Senhor. Então, se aplica a um pastor ou a qualquer outra pessoa que é chamado para servir ao Senhor e à igreja do Senhor. Então, aquilo que eu disser aqui, não fica assim, viu, pastor Guilherme? Não, você diga, não, isso é para você também. Isso é para você também. A segunda coisa que é interessante aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é que ele diz que esse ministro ele tem que ser bom. A palavra aqui é a palavra kalos, que significa excelente, nobre, admirável. É a mesma palavra que ele usa, então, em 1 Timóteo 3,1. Quem aspira, quem deseja o ministério, deseja algo excelente, deseja algo bom. Ou seja, quem deseja o ministério não pode ser medíocre, não pode fazer de qualquer maneira, não pode ser mais ou menos. O ministro, ele não pode ser o que dá para o gasto. Aquele que se dispõe a ser um ministro de Cristo não pode fazer de qualquer maneira, mas ele precisa estar disposto ou disposta a ser um bom ministro de Cristo, fazer com excelência, com retidão, com dedicação. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa expressão está exatamente no fato de Paulo dizer que Timóteo, se fizesse essas coisas, seria um bom ministro, mas um bom ministro da igreja. Amém? Não, o texto não diz isso. Ele não é ministro da igreja. O texto diz, se você praticar essas coisas, você vai ser um bom ministro de Cristo. Ou seja, Paulo está indicando que Cristo é o proprietário dos ministros. Ele é o dono dos ministros. Ele é o chefe dos ministros. É Jesus quem escolhe, é Jesus quem chama, é Jesus quem capacita e é Jesus quem usa aquele que ele chama para servir. Então, o que precisa ficar claro aqui é o que nós estamos falando de uma forma especial para o pastor Guilherme, que assume hoje de forma efetiva o ministério pastoral dessa igreja. E para cada um de nós que fomos chamados, é que o que Deus espera de nós é que sejamos bons ministros de Cristo. O que Deus espera de nós, o que Deus espera de você é que nesse novo tempo, juntamente com a sua esposa e com a sua família, mas especificamente você, pastorzão, é que você seja, não ministro mais ou menos, não que dê para o gasto, mas o melhor do que você puder. Que você seja disposto a servir ao Senhor da igreja, a igreja do Senhor. E que você se lembre que quem o chamou foi Cristo, quem o trouxe para cá foi Cristo, quem o sustenta foi Cristo, e quem o conduzirá todos os dias da sua vida no ministério aqui será Cristo. A igreja é o meio, a igreja vai ter o privilégio de sustentá-lo, de apoiá-lo, de estar ombreado com você, mas você não é ministro da igreja, você não é ministro da denominação, você é ministro de Cristo. É por ele que você foi chamado. Entendendo isso, o apóstolo Paulo então vai descrever, e eu quero rapidamente aqui descrever algumas características. Se o que Deus espera de nós é que sejamos bons ministros de Cristo, se o que Deus espera do pastor Guilherme para essa igreja é que ele seja um bom ministro de Cristo, quais são as qualidades desse bom ministro de Cristo? Primeiro, um bom ministro é aquele que se alimenta bem para ensinar bem. Se você olhar a continuidade do versículo 6, ele diz, ou melhor, ele começa dizendo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, a tarefa principal de um ministro é ensinar aos outros, ensinar aos irmãos. A palavra transmitir aqui, no grego, significa aconselhar, propor, apontar, sugerir de uma forma branda e gentil. Sabe, bom ministro é aquele que primeiro aprende para depois ensinar. É aquele que se alimenta bem para depois alimentar outros. Não é aquele que fica do Ctrl+C, Ctrl+V, que depende do chat GPT. Não. O apóstolo Paulo disse, se você transmitir essas coisas, se você olhar o texto aí no verso 6 comigo, se a sua Bíblia ainda está aberta, ele disse, se você transmitir essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. Aí ele continua. De que maneira? Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido. O bom ministro de Cristo não é aquele que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, mas é aquele que diz, vivam a palavra da forma como eu vivo a palavra, conheçam a palavra como eu busco conhecer a palavra, tenham sede por essa palavra como eu tenho sede por essa palavra. O bom ministro de Cristo é aquele que se alimenta bem para ensinar bem. Paulo diz para Timóteo, ensine essas coisas aos irmãos, mas ensine a partir de estar bem nutrido com as verdades que você tem seguido. Nutrir-se com as verdades da fé e da boa doutrina para ensinar a outros é regra fundamental para um ministério excelente. Essa ideia de treinar, de criar. E sabe o que me chama a atenção? Essa é a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. É a única vez.
Só aparece aqui. Um bom ministro se alimenta diariamente com uma boa doutrina. Sabe, em tempos de chat GPT, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, tem ministros que não se alimentam, simplesmente pegam comida processada, que não tem sabor, que não experimentaram, que não deglutiram, que não mastigaram e que não digeriram, estão pegando e dando para o seu rebanho. Que você não seja assim, porque o bom ministro de Cristo, ele se alimenta, ele digere, ele processa, e quando aquilo faz bem a ele, quando aquilo ele divide e compartilha com o seu rebanho. Sabe, eu não sei você, mas eu procuro comer todos os dias. A não ser que você esteja num voto de jejum, de consagração, eu imagino que você faça refeições todos os dias. Todo mundo aqui almoça e janta, amém? Ou lancha, ou toma um café, ou alguém aqui almoça dia sim, dia não. Tem alguém aqui que faz isso, não? É interessante, por que a gente faz isso? Porque nós queremos ser saudáveis. O bom ministro de Cristo é aquele que da mesma forma investe no estudo da palavra, na sua alma, na sua espiritualidade, todos os dias para uma vida espiritual saudável. O conhecimento da palavra vai levar esse ministro, e é interessante, talvez você diga assim, por que isso é importante? É só para pregar? Não, é inclusive para evitar comida ruim. É inclusive para evitar de se alimentar e evitar que o seu rebanho, o seu povo, seja envenenado. Olha o que diz o texto, verso 7. O texto diz que o conhecimento da palavra vai levar o ministro a rejeitar o falso ensino. O que ele diz no verso 7? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Sabe, o verbo rejeitar aqui, a ideia de evitar, recusar, desaprovar os mitos, as fábulas, os coaches gospel, essa porcaraiada que tem aí, que não tem nenhum poder de nutrição espiritual. Sabe, Coca-Cola é muito bom, amém, irmãos? Amém, não? Amém. Chocolate é muito bom, amém? Sorvete é muito bom, aleluia? Oh, glória a Deus. Mas dá para comer só Coca-Cola, sorvete e chocolate, não? O que vai acontecer se você comer só Coca-Cola, sorvete e chocolate? Diabetes, pressão alta, e vamos embora. Na vida espiritual é a mesma coisa. O bom ministro de Cristo é aquele que se alimenta bem para ensinar bem. Para que quando a turma apareça aí oferecendo só chocolate, Coca-Cola e sorvete espiritual, que é doce, que é gostoso e que é até saboroso, mas no final arrebenta com a alma, arrebenta com a fé, arrebenta com a espiritualidade, arrebenta com o coração, esse ministro pode dizer, olha, isso é até bom, mas não é para nós. Isso não é para a nossa vida diária. Isso não é para o nosso dia a dia. Quer ver uma coisa simples? Não precisa ir longe. Você já ouviu aquele texto, de 1000 passará, 2000 não chegará? Quantos já ouviram esse texto bíblico? Levanta a mão. Isso, só não está na Bíblia. Só não está, não existe esse versículo bíblico. Mas nós estamos dizendo, de 1000 passará, 2000 não chegará, amém, amém. Por exemplo, não, agora você não vai escandalizar, né? Porque está na Bíblia, né? Eu venci o mundo e vós vencereis. Jesus disse, amém? Não está na Bíblia. Porque se você olhar João 16, 33, só está, eu venci o mundo, ponto. Não existe vós vencereis. Jesus nunca falou, nesse texto, nunca falou. Mas tem gente pregando isso, dizendo isso, e a gente está dizendo amém para isso. O bom ministro de Cristo, ele se alimenta bem, para não ser enganado por ditários populares. Por exemplo, tem gente dizendo que Jesus falou, está escrito na Bíblia, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus, aleluia, amém, irmãos? Ninguém vai dizer amém mais, né? É porque não está na Bíblia. Na Bíblia não está. O que está na Bíblia, o que Jesus disse, é que nunca foi um versículo, né? Na verdade, esse negócio de cair folha da árvore é uma canção da Shirley Carvalhais. É uma música da Shirley. O que está na Bíblia, que está em Lucas 21:8, é que nenhum fio de cabelo da cabeça vai se perder. Mas Jesus nunca falou que não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. A gente pode presumir, ok, mas não tem isso na Bíblia. Jesus não falou isso. Então tem gente dizendo, Jesus falou. Não, Jesus não falou. Mas tem um que é pior, que você deve ter dito amém. Eu acho até que no momento de conforto, tem pastor até que diz, não, porque Deus diz, não está escrito, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Quantos já ouviram isso aqui? Não, agora ninguém ouviu nada. Você já ouviu? Ah, pá. Quantos já ouviram aqui? Levanta a mão. Ah, o cair é do homem. Quantos acham que isso está na Bíblia? Vou levantar a mão. Não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, não tem esse texto bíblico, isso é ditado popular. O que está na Bíblia no Salmo 145 é, o Senhor ampara todos os que caem e levantam todos os que estão prostrados, isso está.
Mas tem que dizer não, porque a Bíblia diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Não existe esse versículo. O bom ministro de Cristo é aquele que se alimenta bem, para ensinar bem. Para não virar um papagaio repetindo ditos populares, mandingas gospel, e dizendo que é a Bíblia e que é a palavra de Deus. Segunda coisa, o bom ministro de Cristo é aquele que se exercita pessoalmente na piedade. Segunda parte do verso 7, ele diz assim, Timóteo, se exercita também na piedade. Aliado ao estudo da palavra, está a prática devocional, viu, pastorzão? A palavra piedade aqui, a palavra eusebei, ela significa reverência e respeito a Deus. Não é piedade de ajudar os pobres, não, é ter uma vida piedosa, uma vida reverente, uma vida que respeita a Deus. O ministro, ele precisa de ginástica espiritual, além de alimentação saudável. Já que a gente está falando de comida, está falando, a analogia é essa, é mais ou menos isso. O estudo da palavra, para ensinar, para ser saudável, é alimentação. A disciplina espiritual é o tempo devocional, é oração, é adoração, é santificação pessoal. Assim como o atleta se dedica aos exercícios físicos, o ministro tem que se dedicar aos exercícios espirituais. E Paulo vai justificar. Ele vai dizer, isso aqui para quem é sedentário como eu é maravilhoso, né? Que eu estou fazendo na força do ódio, academia, mas isso está na Bíblia. Paulo disse, o exercício físico é de pouco proveito, amém, irmãos? Isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, está grifado na minha assim, ó. Quando o pastor tem que ir para a academia, eu falei, Paulo disse que o exercício físico é de pouco proveito. Se você estuda a Bíblia, tem um monte de vantagem. Tudo bem que eu estou recortando o contexto aqui, mas está na Bíblia, aí, você, né? Mas é interessante que o Paulo está querendo dizer, ele diz, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto a vida futura, no verso 8. Lógico que exercício físico é importante, mas tem muita ovelha sarada, whey protein, né, que está bombando, está com as curvas em dia, e raquítica espiritualmente, necrosando espiritualmente, definhando espiritualmente. O bom ministro de Cristo é aquele que se exercita pessoalmente na piedade. Tem muito ministro, seja pastor ou ovelha, que está muito preocupado com o shape, com o visual, com a roupa, com o gelzinho no cabelo, mas não está preocupado com a sua saúde espiritual. Sabe, é importante entender que a nossa agenda é uma correria. Deixa eu te dar uma palavra, é daqui para pior, assumindo a igreja, cada vez menos tempo, cada vez... E se você não for intencional, se nós não formos intencionais, a gente começa a estudar para pregar, ler a Bíblia para ensinar, para dar uma aula. É preciso alimentar o coração. É preciso ouvir Deus falar para o nosso coração. Separar tempo, o tempo todo. O tempo todo. Sabe, é interessante que às vezes eu costumo brincar com as pessoas. Se você me vê no trânsito, às vezes com o vidro fechado, falando, eu não estou louco. Provavelmente eu estou orando durante o trânsito, falando com Deus, conversando com Deus. Se você me vê dando berros dentro do carro, eu não estou surtando. Provavelmente eu estou lá no momento de adoração com Deus, que às vezes no meu dia é o tempo que eu tenho. É o tempo que eu tenho. Uma das coisas que eu aprendi nesse momento novo que eu estou vivendo, de levar minha filha de madrugada para o processo que ela está vivendo, da faculdade de medicina, nós saímos de casa às 5h20 da manhã, mais ou menos, uma coisa que eu até aprendi, me ensinaram. Eu ouço a Bíblia. Eu tenho quase 40, 50 minutos para ir, 40, 50 minutos para voltar. Eu comecei, já estou no segundo livro dos Reis. Ao invés de ficar ouvindo rádio, música, ou tanta bobagem, eu botei no YouVersion e começo, como é bom ouvir as histórias, relembrar histórias, como Deus vai falando no meu coração, como é bom ser cheio e perceber a presença de Deus. Ouvir ou ler a Bíblia, não para pregar um sermão, não para preparar um estudo, mas como é interessante, como em alguns momentos, naquelas histórias eu me identifico e Deus fala comigo, o Espírito Santo de Deus me ensina, me lembra e me trata. Sabe, a pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, que pretende servir a Deus, quanto tempo você pratica exercícios espirituais no seu dia? Talvez, e só talvez, por isso que quando a prova chega, essa chama está se apagando. Sabe, pastorzão, que vai segurar você no momento das crises, das lutas, das dificuldades do ministério pastoral, não serão os grandes sermões que você vai pregar, não serão os aplausos que você vai receber, não serão as aulas que você vai dar, mas vão ser os momentos do secreto, quando você cuidar da sua alma, do seu coração, chorar diante de Deus.
Porque em alguns momentos do ministério, a única coisa que vai sobrar é a certeza de que Deus está ali com você, de que Ele te chamou, de que Ele te sustenta. E isso é tudo que você vai precisar para continuar a realizar o ministério para o qual Ele te chamou. O bom ministro de Cristo é aquele então que se alimenta não só para ensinar bem, mas é aquele também que se exercita pessoalmente na piedade. Mas, em terceiro lugar, o bom ministro de Cristo é aquele que trabalha dedicadamente. Verso 10, o Paulo diz assim: ei, se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Bom ministro não é preguiçoso. Um tempo atrás eu fui pego de surpresa, mas que bom que foi uma criança que disse para a mãe: mãe, eu quero ser pastor igual o pastor Marcelo. A mãe ficou empolgada: é mesmo? É. Não, quero ser pastor quando crescer. Por que, meu filho, que você quer ser um pastor? Pastor só trabalha domingo. Eu quero ser pastor igual o pastor Marcelo, porque o pastor só trabalha domingo, eu quero ser igual a ele. Sabe de nada, inocente. Pastorzão? O que Paulo vai dizer, tem até alguns que só trabalham domingo. Tem alguns que nem domingo trabalham. Mas o bom ministro de Cristo, o texto diz que é aquele que trabalha dedicadamente. As palavras aqui gregas, o original, trabalhar e lutar, é a ideia de trabalho exaustivo, extenuante, agonizante. A ideia é de que ele se dedica de corpo e alma. É interessante que Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2:9, ele exemplifica isso a respeito dele mesmo. Ele diz assim: olha, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga para pregar o evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. E é interessante que Paulo trabalha muito, não é por conta do salário, não é por conta dos likes, não é por conta dos seguidores. O que motiva o trabalho do bom ministro e ele a trabalhar é a esperança na vida eterna. O texto diz claramente no versículo 8, existe uma promessa da vida presente e da vida futura. Sabe, os resultados e as recompensas do trabalho de Deus são eternas. O que motiva um bom ministro a trabalhar assim? A sua esperança. Olha o final do versículo 10, por favor, leia comigo. Paulo diz assim: nós temos trabalhado muito, temos trabalhado diligentemente, a gente luta, por quê? Porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O bom ministro trabalha dedicadamente, não por causa do salário que ganha ou não, não por conta dos aplausos que recebe ou não, mas o bom ministro trabalha dedicadamente por aquilo que é eterno e invisível. Não é por aquilo que é passageiro e palpável. Porque quando ele trabalha por aquilo que é passageiro e palpável, se não tiver salário ele não trabalha, se não tiver elogio ele não trabalha, se não tiver templo cheio ele não trabalha, se não tiver gente apoiando ele não trabalha. O que leva um bom ministro a trabalhar diligentemente a despeito das circunstâncias é o que está no versículo 10, essa esperança no Deus vivo, é por algo que é eterno e é invisível. Mas em quarto lugar, o bom ministro de Cristo é aquele que ensina com autoridade. Verso 11, o Paulo vai dizer: ordene e ensine estas coisas. Ensine essas coisas e dê instrução a respeito delas. Bom ministro de Cristo, ele tem que ensinar com autoridade. De onde vem essa autoridade? Do concílio, da igreja? Não. O texto diz que essa autoridade, Paulo vai dizer, verso 12, vem de uma vida exemplar. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, como você, Gui, o pastor Guilherme, né, era muito jovem. E muito provavelmente ele tinha sofria discriminação dos mais velhos. Dizia assim: esse garoto, nossa, muito bonitinho, fofinho, né, que bonitinho. Mas é um menino, esse pastorzinho, esse garotinho, né? Esse menino não sabe nada, esse menino está só começando, eu estou aqui, eu sou a coluna, né? Quando ele nasceu, eu já era um batistossauro. Aí o texto diz que o bom ministro de Cristo ele ensina com autoridade, porque a sua autoridade não vem do seu tempo de ministério, a sua autoridade vem da sua vida exemplar. E Paulo diz: Timóteo, apesar de você ser jovem, para superar isso, seja um padrão de referência moral e ético para aqueles que caminharem e a quem você discipular.
A autoridade do ministro vem da submissão à autoridade das escrituras sagradas. Ele vai dizer para o Timóteo no verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. A autoridade de um ministro, ela vem do ensino, do seu estudo particular e da leitura pública da Bíblia. A autoridade vem e está relacionada com a sua submissão à Bíblia. Não importa o que estão dizendo, não importa o que está na moda, não importa o que a convenção diz, não importa o que importa, o que a Bíblia diz. Até porque, como bons batistas, a Bíblia é o nosso guia de fé e prática. A sua autoridade vai vir do seu estudo devotado da palavra, da sua fidelidade à palavra de Deus, da sua devoção à palavra de Deus. Mas o Paulo vai dizer também que a autoridade do ministro, ela vem dos dons espirituais que ele possui. Ele diz no versículo 14, não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros. Timóteo, muito claramente, ele tinha o dom para ensinar e para pastorear. Isso fica muito claro quando você lê as cartas, quando você lê todo o contexto histórico. E Paulo diz assim, o seu dom não foi dado para uma igreja, para uma denominação, pelo seu pai que é pastor, não. O seu dom, ele veio de Deus. E se você é um pastor, ele foi reconhecido pela igreja, por meio do concílio de presbíteros ou de líderes da igreja. A autoridade do ministro, ela vem dos dons espirituais, e por fim a autoridade vem dos frutos do seu ministério. Ele diz no verso 15, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O currículo do pastor são os resultados do seu ministério. E não há resultado satisfatório sem diligência. Então, um bom ministro de Cristo, ele é aquele que ensina com autoridade, que não tem a ver com a sua idade, não tem a ver com seus títulos, com os diplomas na parede, mas com essas características que o apóstolo Paulo coloca aqui. Mas em quinto e último lugar, para terminar, Paulo vai dizer que o bom ministro de Cristo é aquele que cuida de si mesmo e cuida dos outros. Olha como ele termina no verso 16, atente bem, e guarde isso no seu coração, viu, pastorzão? Sei que vai ter um baby, um herdeiro, vocês que terão. Atente bem para a sua própria vida. A gente já conversou sobre isso, pessoalmente, particularmente, e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você, quanto aos que te ouvem. Sabe, essa palavra atentar, tem a ideia de fixar uma atenção, de colocar foco. Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer ser um bom ministro de Cristo, antes de cuidar desse povo, é cuidar de você, cuidar do seu casamento, cuidar da sua esposa e cuidar desse bebê que está vindo. A sua família é o seu primeiro ministério, a sua família é o seu primeiro rebanho. Mas para você cuidar da sua família, você precisa cuidar de você mesmo. Paulo vai dizer, tenha cuidado de você mesmo, tenha cuidado com quem você é e com o que você faz. Procure ter autodisciplina. É por isso que quando perguntam a Jesus sobre o primeiro grande mandamento, ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. E é interessante que não perguntaram para Jesus o segundo, perguntaram só o primeiro. Mas Jesus fez questão de dizer, esse é muito importante, mas deixa eu dizer um segundo, que é tão importante quanto esse. Ame o seu próximo, e a gente acha que é só o próximo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe, a gente precisa entender isso. Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde, faça caminhada, saia da rotina, maratone uma série. Eu não sei se ela gosta de dorama, vai ver dorama com ela, leia bons livros, aproveita que a criança vai nascer, então namore, irmão, namora, porque as suas noites jamais serão as mesmas, é uma bênção, mas a vida vai mudar. Então namore, vá ao cinema, coma pipoca. Se for necessário, no meio do caminho, faça terapia. Eu já fiz, não é pecado e não é do diabo. Na pandemia, mas cuida de você. Tenha bons amigos. Vamos comer picanha, vamos comer pizza, vamos rir, jogar conversa fora. Mas cuide de você. Sabe por quê? Deus não vai mandar anjos para fazer isso por você. Deus não vai mandar anjos para fazer isso por você. Depois de cuidar de você, então, e da sua família, tenha cuidado da sua doutrina, o ensinamento, a instrução. Persistir nesses dois deveres é o lado humano. E guarde isso, porque todas as outras coisas são muito importantes.
Mas persistir nesses dois deveres, cuidar de você, da sua família e da sua doutrina, é o lado humano que evidencia definitivamente a nossa salvação, é o que eu acredito. Porque no final das contas, se vocês não guardarem mais nada, e se você não guardar mais nada, guarde isso. O bom ministro é aquele salvo que Deus usa para salvar outros. O bom ministro é aquele que tem a convicção de que foi salvo por Deus através de Jesus e que quer ser usado como instrumento para que outros sejam salvos. Então eu quero terminar com a primeira frase do apóstolo Paulo. Ele diz no verso 6, se você transmitir essas instruções aos irmãos, e vou me permitir como pastor Exídio parafrasear, se você, pastor Guilherme, viver e transmitir essas instruções aos irmãos da PIB de Vila Guilhermina, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Deixa eu fazer um checklist e posso te dar. Primeiro, estude a Bíblia diariamente para alimento pessoal. Segundo, separe tempo ou momentos para adoração, oração e meditação ao longo do seu dia ou semana. Terceiro, faça com dedicação e excelência todas as tarefas que te forem colocadas, desde as mais simples às mais complexas. Quarto, tenha convicção da autoridade que Deus delegou a você. Quinto, cuide integralmente de você, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e da sua família, para que você sempre esteja pronto para ser usado por Deus para cuidar de outros. Se você fizer essas coisas, você será um bom ministro de Cristo. Deus te abençoe.